Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala galera da aviação, estamos de volta com o nosso canal. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, mais um amigo da aviação. Hoje vamos conversar com o Rodrigo Rezende. Ele tem mais de 26 anos de experiência, já teve passagens por empresas como a Líder, Total e CHC. Hoje ele está vivendo a experiência de estar trabalhando fora do Brasil. É mecânico de aeronaves com grande experiência em helicópteros e motores. E, Rodrigo, desde já quero te agradecer, tá, pela sua participação. E para quem não te conhece, Rodrigo, fala um pouquinho sobre você, quem é o Rodrigo Rezende dentro da aviação? Muito obrigado, Murilo, pelo convite, né? A gente está aqui trabalhando no momento, graças a Deus. Meu nome é Rodrigo Rezende, eu nasci em Belo Horizonte. Eu comecei na aviação em 1999, quando eu me formei como técnico de manutenção pela escola Polimig, Politécnica de Minas Gerais. E meu primeiro emprego na aviação foi a Líder. A Líder me deu uma oportunidade como estagiário na época, e eu comecei a trabalhar com motores, né, na Learjet, King Air, né, o PT-6, o TFE 731. E depois de 2 anos meu estágio acabou, eu fui desligado da empresa e passei para Total Linhas Aéreas, onde eu fiquei lá mais ou menos 2 anos também. E depois retornei para a Líder de novo, onde eu tive uma carreira já mais longa, né, onde eu cresci, onde eu, como diria, tive várias oportunidades. E depois disso aí eu tive outras oportunidades de ir para outras empresas, onde eu cresci também, graças a Deus. E hoje eu estou aqui, fora do país. Top, top. Rodrigão, bom te receber, cara. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Para mim, então, é um prazer enorme, porque eu comecei, você estava lá, você me ensinou muito. Aprendi demais com você lá na parte. Eu lembro que você me cobrava muito, né, de saber a teoria também, como tudo funcionava. Então, assim, é um prazer imenso da gente estar hoje trabalhando na mesma empresa, né, de novo, e estar te recebendo aqui no Chão de Hangar. Então, vamos lá, começar do começo, né, igual a gente sempre fala. Como que foi esse primeiro contato seu com a aviação? Se alguém te puxou, ou você sempre teve a vontade de ser mecânico, de você trabalhar na aviação? De onde veio esse primeiro contato aí, até você chegar na aviação ali, no comecinho? Felipe, muito obrigado, né, pelo convite de novo. É um prazer falar com você de novo, né? Assim, muito feliz por esse contato. E a aviação, para mim, começou no seguinte: eu morava longe de um aeroporto, muito longe. E minha avó, né, ela morava próximo do aeroporto da Pampulha. Aí toda vez que eu ia visitar minha avó, a gente ia de ônibus ou assim, né, e eu via os aviões pousando no aeroporto. Aí eu ficava curioso, como é que aquilo funcionava? Por que aquilo tão pesado voava, né? Aí eu, mexendo, olhando aquilo, comprava revista de aviação. Na época não tinha internet, né? Só tinha... Até eu muito curioso, mexendo ali, e falei um dia, falei com meu pai: pai, eu quero ser mecânico. Aí meu pai: mecânico, meu filho? De carro? Não, falei, mano, daquilo ali. Aí meu pai falou, deu aquela risadinha, né? Falou assim: poxa, meu filho, gostaria muito de te ajudar, mas isso aí para você não vai ser quase impossível. Ele falou comigo, né, na época. E a minha mãe,
totalmente ao contrário do meu pai, falou, não, meu filho, pode ir que você vai dar certo, vai dar certo. Aí eu comecei a estudar, entrei no Senai, né? No Senai eu fiz mecânica de autos, né? Para começar a entender o que que era mecânica e tal. Aí depois que saí do Senai, eu entrei na Polimig. Aí na Polimig eu comecei já a estudar o básico da aviação, né? E lá o curso são 4 anos, junto com o nosso segundo grau, onde eu me formei. E tive a primeira oportunidade de trabalhar, como eu te falei antes, como estagiário na Líder, entendeu? Esse foi meu primeiro contato na aviação. Eu vendo aquilo ali pousar, eu fiquei impressionado. Então, quando você entrou assim nesse comecinho ali que você foi para entrar para aviação na Líder, você já tinha feito algum curso voltado para aeronaves ou você tinha feito só esse curso para autos? Para Quando eu carros? entrei na Líder, eu já estava no meu último ano na Polimig. Então, a Líder só aceita estágio nesse período, né? O último ano da aviação, na época. Hoje Uhum. já mudou muita coisa. Então, eu já estava cursando meu último ano e A um Polimig, colega meu, desculpa. chamado Rodrigo Oliveira, Xará, né? Ele trabalhava lá na Líder e me convidou para fazer esse estágio, onde eu tive minha primeira oportunidade de ingressar numa empresa de aviação. Ah, tá. A Polimig era uma escolinha de aviação Não, a ou ela era Polimig uma empresa? ela é uma escola politécnica, né? Ah, Ela tá. tem cursos técnicos de aviação, né? Show. Então você formava junto com o seu segundo grau. Você entrava lá na época era no primeiro ano do segundo grau e ficava por 4 anos estudando junto com a matéria do segundo grau, né? Para você ficar habilitado para fazer as provas da época era DAC, né? Não era nem ANAC. DSC. Isso em que ano, Sim. Rodrigo? Isso aí foi em 99. 99, né? E você começa Isso. com qual carteira? Minha primeira carteira foi de célula, Tirou primeiro por incrível célula, que né? pareça. Isso, célula. E logo Você sempre depois. quis ficar. Pode Vai, ir, Rodrigo, Felipe. pode ir. Não, eu ia perguntar, e você já emendou logo um curso no outro ou você teve um intervalo antes de ir para a próxima habilitação? Não, na verdade, eu tirei as três habilitações juntas. Foi Certo. célula, GNP e aviônica, né? Só que em períodos diferentes. A prova era datas diferentes, né? Era espaço de um mês de cada uma, né? Era essa, mas eu tirei praticamente as três juntas. Mas minha primeira habilitação foi célula. A minha pergunta era assim, como eu já trabalhei com você um tempo, eu sei que você sempre gostou muito de teoria, né? Sabe tudo como tudo funciona, não só por que Uhum. está ali, mas como chegar até aquele ponto. Você, quando entrou aí na aviação, na parte na líder, fazer o seu estágio, você já entrou voltado para a área só de mecânica, B1.3, ou você entrou querendo ser aviônico, B2, ou na verdade a própria aviação foi te jogando para B1.3? A própria aviação me jogou para B1.3. Na verdade, eu sempre fui muito bom com motor, né? Então, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com motores, né? E abracei aquilo ali como se fosse, como diria, a única oportunidade da minha vida. Mas depois de algum tempo, o pessoal me jogou para a célula, onde eu também me dei muito bem. Eu acho que a aviação, apesar de ser um conjunto, ela é mais voltada para a célula do que para outra parte, né? O motor Sim. é um componente, como diria, vivo, né? Componente vivo que eu falo, ele pode ser trabalhado individualmente em outras áreas, né? Como gerador, outras coisas assim desse tipo. Mas a célula, ela é, digamos assim, a parte mais importante da estrutura da aviação, né? É ela que faz o conjunto voar, na verdade. Ô, Rodrigo, e voltando nesse período, quando você começa na aviação, uma coisa que eu gosto muito de ouvir sempre, o teu período de auxiliar, como é que foi? Foi vida fácil? Você com certeza é da turma da antiga, a turma do sem paciência. Como é que foi esse período aí para você? Bom, Murilo, é um grande professor, né? Um cara, ele não sabia nem ler nem escrever, por incrível que pareça, né? A documentação a gente tinha que preencher para ele, mas o nome dele é Milvio Alves Costa. O apelido dele é Inhaca. Gente boníssima.
Era em Acre. Ele foi um grande professor, mas aquele tipo de gente assim, tira a mão daí, e te dava um tapa. Não mexe nisso aí não, te dava outro tapa. Mas, cara, uma pessoa incrível, né? Me ensinou, como diria, do básico, até, como diria, onde eu cheguei hoje, eu devo muito a ele, sabe? E nunca foi fácil, né? Foi sempre muito difícil. E não só o Milvio, eu tive vários professores na Líder. A Líder, na época, até hoje, né, era referência de formar profissionais, né? E, e como você disse, a sua pergunta foi fácil? Não, não foi fácil. Foi muito difícil. Foi muito né? difícil. E esse... Mas, pode Conclui, por falar. favor. Não, pode Não, concluir. pode falar. Não, eu ia te Pode falar. perguntar, essa fase sua de auxiliar, ela foi toda na líder? Foi toda na Líder. Não, não, foi toda na Líder. Né? Depois eu já fui como mecânico para Total Linhas Aéreas. E como é que era a rotina de auxiliar na líder? Bom, auxiliar sempre chega primeiro do que todo mundo, né? Para ajeitar a sala, arrumar as ferramentas, iniciar o trabalho. E a rotina de auxiliar na líder era o quê? Lavar peça. Ah, lava isso aqui para mim. Aí quando você virava as costas, já estava tudo montado e você estava lavando. Sempre Pano foi preto. Era o pano o preto. famoso pano preto. O Nil Vari, o Eugênio Torres, o Wagner Santos da Cruz, foram grandes professores, eu aprendi muito com eles, mas graças à força de vontade, né? E para mim não tinha outra opção, ou era aquilo ali, ou desistir do meu sonho. E eu não queria desistir, eu continuei lavando peça, continuei chegando cedo, saindo 1 hora da manhã, chegando lá às 7 horas da manhã, e assim foi indo, até E, e já vencer era essas barreiras. e já era aquele esquema, tratorar, drenar, polir. Não. Na sessão de motores era aquele esquema. Como eu não trabalhei com célula muito pouco, a aviação executiva é diferente, né? Não tem uma rotina igual a gente tem, né, em offshore ou as empresas de asa fixa comercial. Executiva é bem diferente, né? Assim, você tem que treinar, tem, mas só quando tem voo, né? A rotina era essa: acordava cedo, preparava tudo, todos os serviços pesados ficavam por conta do auxiliar e a parte mais técnica ficava por conta dos mecânicos, né? E esse foi o meu começo. Lavei muita aeronave, poli muita aeronave, normal de Normal, né? todo mundo no começo, né? Mas a maioria das coisas que a gente fazia mesmo era lavar peça. Ficava praticamente aí, em montar no turno de 8 horas, a gente ficava 6 horas lavando peça e as outras 2 horas a gente montando ou desmontando alguma coisa. Felipe adorava lavar helicóptero, né? Principalmente quando a Odessa Nossa estava lá, Senhora, né? que bom, cara. Ô Poxa, fase, cara. Ô fase, hein? mas você aprendeu bastante, né? Nossa Senhora, aprendi demais, mas ó, supri. Lavava e rebocava, cara. Tinha dia que eu não botava a mão na ferramenta, de tanto rebocar e lavar. Mas foi É normal, aprendizado, cara. foi bom demais. Bom É isso demais. aí, isso aí. Essa é a fase, todo mundo tem que passar. Eu acho que isso aí é parte do processo, né? Todo mundo tem que passar para dar valor, para Sim, alcançar o objetivo, né? Tem jeito. tem jeito. E você ficou quantos anos de auxiliar lá, ô, Rodrigo? Foram 2 anos. Dois 2 anos. anos? É. Aquela época era a regra para você fazer a transição de auxiliar para a mecânica é a mesma de hoje? Era o mesmo tempo? Que hoje, na verdade, mudou. Não, Hoje é menos, né? não. Naquela época, se você tivesse uma oportunidade e a empresa tivesse precisando de manutenção, ela promovia. Agora, caso contrário, você ficava eternamente até você conseguir uma oportunidade. Na aviação executiva, ela é muito mais fechada do que a aviação comercial, né? Então, ela varia muito de acordo com o mercado. O que eu falo no mercado é economia. Né? Se a economia está indo bem, você tem, o pessoal voa mais, então você tem mais manutenção para fazer, né? E quando a economia vai mal, a primeira coisa que o dono da aviação faz o quê? Para o seu avião ou vende ele. Então,
todo ano você tinha uma variação de mercado. Então, nos anos que eu trabalhei lá, infelizmente, né, o mercado estava muito ruim, então muita gente vendeu os aviões. Então, eu não Uhum. tive muita oportunidade de crescer rapidamente, né? Lá era só avião. Ou não, tinha helicóptero também. Era só... Era só, na Líder Pampulha era só avião, Entendi. entendeu? E é muito diferente? Você sentiu esse mundo muito diferente quando você saiu do avião para helicóptero? Você sentiu muita Nossa, diferença? muito diferente. O avião está anos-luz na frente da aviação da asa rotativa, né? Tudo que a gente Uhum. tem hoje na asa rotativa, na asa fixa, já tem, vamos botar aí, há 10 anos já, entendeu? Na Então está frente. chegando agora que essa tecnologia e já está funcionando há não sei quantos anos na asa fixa. Então é muito diferente. Rodrigo, então você é promovido a mecânico na Líder, Não, certo? Não? não fui Entrou promovido de de não, mecânico para na Líder. total. Você Isso, foi para Total. isso eu fui para Total. Aí na Total, o que aconteceu comigo na Total? Eu, eu fui chamado por um ex-chefe meu que trabalhava na Lida, chamado Ricardo Vasconcelos. Aí ele já me conhecia, sabia que eu estava à procura de uma vaga. Aí ele me ofereceu essa oportunidade. Eu fui, né? E onde, para mim, assim, eu comecei realmente a ver o mundo da aviação comercial, né? Conhecer o que era aviação comercial, foi na Total. Eu cresci muito como profissional, porque a empresa pequena, você fazia de tudo. Então, você faz Hum. desde lá do QTU, do QTA, até a inspeção gigante, né? Que é o cheque C, que era na época era o ATR. Tinha Bandeirante, Brasília e ATR na época. E o Boeing 727. Isso aí. Fazia voo de passageiro durante o dia e à noite a gente configurava para correio. Pô, que Maneiro. legal. É. E era muita correria essa configuração ou era simples de fazer? Murilo, eu e mais 3 caras, a gente fazia essa configuração aí vamos botar aí, 3 horas. 3 horas dá para Basicamente, fazer. basicamente era o quê, Rodrigo? Removia todos os assentos, Jesus. colocava as proteções das carenagens, né, internas do piso, e fazia ainda a distribuição do peso e balanceamento quando chegava a carga do correio. Essa aí era a configuração. Todo dia? Todo dia. De Jesus. segunda a sexta-feira. Sábado não tinha. E vocês reclamando da ambulância, né? Ah, Jesus. bicho, era muito bom, cara. Era muito engraçado, sabe? Tem várias Maneiro. histórias. Impressionante. Impressionante. Você lembra de alguma história dessa época aí? Desse, dessa fase aí? Felipe, eu vou te contar uma história aqui, mas se vocês acharem que deve cortar, depois vocês cortam, tá? Vamos ver o Bom, nível dela. Vamos ver o nível dela. eu tava. Na época tinha aqueles famosos showmícios, né? Ah, é. Lembra? A política permitia pagar show para grandes estrelas e tal. E aí a gente decolou foi de Belo Horizonte? Foi de Belo Horizonte, foi buscar a banda chamada Babado Novo, que era a Cláudia Leite, né? Rapaz. Isso. Sucesso, 2000 e pouquinho ali. Lá se eu não me engano, foi em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Aí, cara, lá tinha só abastecimento por gravidade, não tinha por pressão. E a asa do ATR é muito alta, né? Tal. E como tinha assim, essa dificuldade de acessar, a gente tinha que abrir a capota do teto, subir a escadinha interna que tinha lá no cockpit, andar pela cara por cima do avião e ir até na ponta da asa, andando, né? E como tinha muitos anos que ninguém abria aquela tampa, rapaz, estava muito difícil da tampa ser removida, muito difícil. Eu fui, peguei o recurso técnico, né? E consegui abrir a tampa. Ah, Beleza, abasteci o avião, tudo bonitinho e tal. E para fechar a tampa não fechava nem a porretada, cara. E a gente, né, tentando, até que veio uma ideia. Vamos inverter as tampas. Aí na hora que inverteu as tampas, eu consegui fechar.
Mas Que muito sorte, perrengue, hein? cara. Muito perrengue. Que Que sorte. sorte, cara. Que sorte. Às vezes não fechava nenhuma das duas. Irmão, e quando você tá com o horário marcado, que tá na correria, é certo dar uma zica dessa, não tem jeito, né? Murilo e a Cláudia Leite, né? Gente boa demais, cara. Muito gente boa. Pra você ter ideia, tão gente boa que ela foi dormindo no chão do avião. Entendeu? Colocou um travesseiro lá, um cobertor, e dormiu ali no chão, né? Cansada tal. Muita gente boa. Não sei se pode falar isso, não, tá? Porque na Pode. aviação é Vamos proibido, marcar né? ela. Vamos marcar ela aqui. Inclusive, eu vou até te perguntar, é bonita mesmo? Pessoalmente? Linda, cara. Linda e É. simpática. Linda e simpática. Essa aí, ela é sensacional. Só tirar Vamos o chapéu marcar e para ela. falar. Olha aí, Claudinha. Olha aí, Claudinha. Ô, Aí, Rodrigo, cara, hum, isso, vai, Ah, continua. aí a gente decolou, né? Tal, e posamos lá em São Paulo, onde ela ia fazer outro show. Aí, cara, ela, como ela foi muito gente boa, tal, ela abriu a caixa de CD, que na época de CD, né? E saiu dando CD para todo mundo. E eu acabei ganhando CD. E fiquei com o CD até pouco tempo atrás, ó, babado novo essa aí. na época eles já fizeram sucesso danado. É, Legal. E deixa eu te falar, e essa história sua na Total durou quanto tempo? E quando veio o convite para você voltar para a asa rotativa? foi até 2003, né? Durou aí 2 anos e meio. E logo depois eu recebi um convite, mas já foi da área de helicóptero, para trabalhar na Líder Aviação de novo, Uhum. onde o José Starley Júnior me convidou para fazer parte do time dele de motor de helicóptero, onde eu fui para trabalhar de novo com motores de helicóptero agora. Entendi. Ô, Rodrigo, a líder, até uma curiosidade minha, que eu nunca me aprofundei nisso, mas ela tinha subdivisões com oficinas, né? Tinha poucas subdivisões, né? Na asa fixa tinha mais, mas no Uhum. helicóptero era só motor e célula. Não tinha setor de hidráulica, não. Entendeu? Mas tinha motor e célula. E vocês eram homologados para trabalhar em quais motores lá? Era o do 76, né, que é o C30, do Bell, o PT6, o 76C Plus, que é o Ariel, Uhum. e vários outros, que eu não me recordo aqui não. Foram muitos motores, muitos tipos. A linha Bell, praticamente, a gente fazia tudo, né? A MGB, as caixas todas, entendeu? Overhaul? Isso, overhaul completo. Uma senhora escola, né? Sim. A líder você pode até falar assim, poxa, o cara puxa muita sardinha para a líder, não, mas a líder realmente foi uma excelente escola para mim, entendeu? Ali, todos os profissionais que eu conheci que vieram da Lida, principalmente ali, cara, são muito bons, muito bons. Teoricamente e na prática também, né? É. Tinha muito serviço, né, Felipe? Voava muito, a frota era muito Uhum. grande, então o time era relativamente pequeno, não era um time gigantesco, então a gente trabalhava pra caramba, entendeu? E qual era o motor que você mais gostava? Ah, isso aí você vai até rir de mim, mas era o Arielzinho, né? O Ariel era, para mim, onde eu cresci praticamente em cima do Ariel, né? Assim, profissionalmente, eu aprendi muito a lidar com ele, apesar de que não era o melhor, mas dava mais problema, mas enfim, Não é tem onde a jeito, né? gente onde a gente cresce em cima do problema, né? A gente não cresce em cima de Não, com soluções, a certeza. gente cresce em cima do problema. Isso é E maneiro. quanto tempo você fica em oficina diretamente até você vir pro offshore propriamente dito? Na verdade, eu fui contratado pela oficina, mas a gente, como você sabe, né, a gente trabalhava no esquema de 15 dias por 15 dias de folga. Só que eu nunca Uhum. tirava esses 15 dias de folga. Então eu trabalhava 15 dias na oficina, era 2 semanas, né, que sábado e domingo não funcionava, e 15 dias lá em Macaé. Então eu ficava direto, entendeu? Interessante. Porque o time de motor era pequeno, né? E o volume de serviço era grande, então quando eu saía de folga, geralmente eu trabalhava lá na oficina de motor, lá em Belo Horizonte. Que era a oficina, era em Macaé, né, de helicóptero,
e a oficina de motores era em Belo Horizonte, E entendeu? tirava, Onde eu morava. e tirava folga como? Era 4 dias só no 31, mês, né? 31 de dezembro. Era 4 dias só no mês. Folgava 31 de dezembro ele. É, Ó, show de bola. Isso foi em que ano, Rodrigo? Mais ou menos? Você lembra? ah, começou em 2004 e terminou em 2011, né? Não, 2003 foi até 2011. Você passou esse tempo todo na Líder só como mecânico, você chegou a pegar o cargo de inspetor lá? Não, na Líder eu fui promovido algumas vezes e fiquei praticamente aí uns 6 anos como inspetor Na Líder mesmo. na Líder mesmo. E qual foi essa diferença aí eu falo no profissional sua, da mudança de mecânico para inspetor? Qual que foi a diferença? O que que você sentiu mais de diferença? A diferença para mim é assim, o mais difícil foi aprender o sistema em si, sabe? A administração, tal, como fazer determinadas pedidos de material, essas coisas. Mas o restante, cara, lidar com pessoas, eu já gostava, apesar de nunca fui muito bom, né? Vocês aqui digam, né? Sempre fui um cavaleiro, é, mas, É, mas educado igual rinoceronte? depois eu vou contar uma história que eu fiz com o Murilo, ele vai lembrar. Solta pra gente E, aí. depois eu falo essa história aí. Aí É, eu sempre fui a favor de falar sempre a verdade, né? Então as pessoas geralmente não gostam de escutar muito a verdade, mas eu sempre falei a verdade, entendeu? Ser sincero às vezes é um defeito, mas pelo menos você não está enganando ninguém. Então, para mim foi fácil. Quando você opta pela verdade, você não tem que ficar com vergonha ou medo de nada nem de ninguém, né? Entendeu? Uhum. Você está tranquilo com você mesmo. ô, Tem nada pra Rodrigo, esconder. e eu vou além, porque quando você está trabalhando em um ambiente que tem muitas pessoas envolvidas, você vai ter Uhum. muita personalidade. E a aviação, ela é um ambiente hostil, mas não no sentido ruim. É aquele sentido que você tem pressão, você tem muito trabalho, você tem muita coisa para fazer, você tem muita obrigação para cumprir, muita meta, é o supervisor em cima. Então, assim, a coisa tem que funcionar. Então, quando uma engrenagem não funciona direito, o grupo todas as vezes acaba sendo comprometido. Assim, eu particularmente, eu ainda sou meio da escola antiga ainda, não tem muito mimimi. Fala o que tem que Isso falar, resolve o que tem que resolver e vida que segue. E depois a gente se acerta. aí. Só que tem Isso muita aí. gente que às vezes é sentida, né? Com tudo, né? Sentimental, né? Você falar um pouquinho mais grosso, pronto, já tem alguma coisa errada, tá acontecendo. Então, assim, eu particularmente, eu nunca tive uma visão ruim, né? Ou uma visão assim, tipo assim, você fosse ruim ou alguma coisa assim. Pelo contrário, sempre te achei um bom profissional, um cara direto nas coisas que falava, só isso. Nada mais, entendeu? E é Eu, por eu aí, cara. particularmente, eu particularmente nunca tive problema nenhum, muito pelo contrário. A gente se dava muito bem ali, aprendia pra caramba. Era um esporrinho de leve de vez em quando, né? Que tinha que pedir Ah, mesmo Aqui faz pra parte do jogo, ajeitar, Felipe. pra mas, ajeitar mas, a eu, alma. mas eu tenho certeza que muita gente chegou perto de vocês e falou, meteu o pau, é normal, né? Ah, mas, cara, não tem como agradar todo mundo, não, Rodrigo. Não tem jeito. Ah, Não tem é como, cara. normal, né? É o seu jeito, pô. O seu jeito é assim, as pessoas têm que acostumar. O meu jeito é de um jeito, o Murilo é de outro. A gente tem que saber lidar, pô. E saber, tipo assim, é verdadeiro o tempo todo ali. E assim, graças a Deus, a gente se deu muito bem ali. Aprendi demais ali com você ali. Principalmente no retrofit, né? Quando pegou a parte do retrofit lá, eu ficava uma época dobrando lá no retrofit. Foi muito bom. E, Muito bom Sempre mesmo. gostei muito de trabalhar em determinadas partes, principalmente técnicas. O serviço mais difícil eu sempre gostei muito de fazer. E vocês me ajudaram muito, cara. A equipe, na verdade, a equipe é que manda, né? Quando você tem uma equipe boa, você não tem que preocupar com nada, não. O serviço flui naturalmente, né? o É, serviço vai é verdade. andando. E, É. Rodrigo, vamos dar continuidade aqui. Hum. É, Quando você passa a inspetor na líder, você, você fica na mesma função, trabalhando em oficina e se dividindo, né? Oficina e Macaé, igual você falou? Ou você já se separa de alguma coisa e segue só uma linha?
eu já me separei e segui só uma linha, né? No caso, eu já ficava só mais com os helicópteros. Mas quando Uhum. precisava de mão de obra especializada em motor, eu sempre pedi uma ajuda e eu sempre ajudei. Você sempre corria, Uhum. né? E qual eram os Uhum. helicópteros na tua época, quando você assumiu? Era só 7,6? Já tinha chegado a 92? Como é que ele estava? Não, Bell? não tinha o Bell, né? O 76 e o 92 que tinha acabado de chegar, né? Em 2010, isso aí. Uhum. Tu foi das primeiras turmas também, do 92? Foi, foi das primeiras turmas. Fui eu, o Cristiano Garcia, o Wendel, o Robson, essa turma aí. Aquela época de 2010, 2011, eu lembro que eu entrei em 2011 na aviação, Macaé ali era um fervo, né? Helicóptero para todo lado, era uma briga para arrumar uma vaga para parquear o helicóptero lá. Eu lembro ali, a Era, líder tomava o outro lado lá de tanto helicóptero, cara. era até bonito de ver, né? De manhã, assim, você Cara, chegava assim, via aquela quantidade de máquina parqueada no pátio lá de Macaé. Era bonito demais, tá doido? eu lembro que eu contei 50, acho que foi 58 helicópteros uma vez de manhã lá, quando eu parqueei tudo lá, os da BHS, que tinha que atravessar a pista, né? Aí eram 58 helicópteros, acho que era isso mesmo, Muita 2011. coisa. Loucura, Rodrigo, eu não tive a loucura. oportunidade de trabalhar com Bell. Maquinão bom de trabalhar? Murilo, é uma máquina que, para o chapeador, o cara que trabalhou com Bell, eu falo com você, em helicóptero, o cara é um artista, entendeu? É um helicóptero Uhum. sensacional. Helicóptero de guerra mesmo, né? Aqueles filmes lá do Vietnã, aquilo ali tudo é verdade mesmo, né? O helicóptero ele foi feito para não dar defeito. Dava defeito? Dava, lógico, era máquina. O motor, Normal. por exemplo, o motor ele era, digamos assim, instalado, em volta era feito a estrutura do helicóptero, né? Então, para você tirar um motor de um Bell, era 2 dias, entendeu? Você tirar. Era difícil de remover. O Muita famoso, carenagem e tal, o famoso mas era buraco do inferno, não era que eles buraco chamavam? quente, é. Buraco do Buraco inferno, isso aí quente. mesmo. É, buraco do inferno, isso aí. Exato mesmo. O engenheiro pensou muito no mecânico, né? Falei, peraí, deixa eu ver como é que eu vou atrapalhar o mecânico. Ah, tá, vai ser assim. É, cortei muito, perdi muitos dedos ali. E Bom deixa eu te demais. falar, Rodrigo, nessa história toda aí, quanto tempo de líder? De líder contando desde a primeira vez até sair foram 10 anos. 10 Aí anos. veio o convite para CHC, certo? Isso. Já vou emendar a pergunta. Foi Aham. difícil aceitar? O coração balançou pela história dentro da empresa, por tudo que você já tinha vivido? Murilo, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia sair da líder. Nunca imaginei. Para mim, eu ia seguir carreira ali até me aposentar. Mas, infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que Deus sabe de tudo. A própria líder foi me tirando, foi me jogando para fora dela, né? Por determinadas coisas que aconteceram, que não vem o caso, Uhum. mas foi isso aí que aconteceu. Ela própria foi me jogando de escanteio. Mas, enfim, fui para a CHC, onde eu, no início, né, foi muito difícil, vocês lembram, foi difícil pra caramba ser aceito, ser respeitado, mas devagarzinho foi dando tudo certo lá também. Você Eu já entrou como lembro, inspetor, né? Já entrei como inspetor, né? Uhum. eu falei com o Garcia, até falei com ele, mas eu lembro do teu primeiro treinamento na CHC. Foi junto comigo, tu lembra? Rapaz, meu primeiro treinamento, se eu não me engano, foi do 92, né? Eu acho que sim, não, Não, não tenho certeza. não. Não? Foi de quê? Treinamento do Arriel com Pipirinha lá na Búzios Tropicais. É, Tu lembra disso? eu lembro não. Tu não lembra, não? Foi lá na Búzios com Não. Pipirinha. Tá ficando velho, tá Você ficando e Cristiano velho. Garcia. Isso aí, Felipe, tô ficando velho, muita coisa. É. Não, Murilo, assim, eu acho que eu não fiz esse treinamento, não. Você Eu não tenho fez, quase não? certeza. Eu acho que não, Ih, tenho quase certeza que não. Então é o quem tá Porque Murilo que tá ficando, velho, então quem então. tá ficando velho sou eu, porque eu tenho quase, eu vou te falar que eu tenho 90% de certeza, você e Cristiano Garcia. eu Lá entrei na Búzios. primeiro, bem primeiro do que o Cristiano, né? Eu Ah, então não que, foi você, não. Então não foi, eu que não. tava, Eu que tô eu que, velho. eu que lutei para, lutei não, né? Assim, teve a oportunidade. Eu gosto, sempre gostei muito de trabalhar com o Cristiano.
apesar que a gente é igual irmão, né? Briga pra caramba e depois sai conversando de novo, fica, enfim. Aí eu vi que tinha uma oportunidade, né? Eu fui e fiz o convite para ele. Foi até o Odécio que me pediu para indicar. Eu fui indiquei ele, ele passou no processo e depois ele chegou lá. Assim, Cristiano é um irmão também, né? Como também tem vários outros aí que daqui a pouco eu vou citar também, vou agradecer pelo convívio, né? Pelos ensinamentos. Com vários professores que eu tive, muitos. Não, para mim, Cristiano Garcia e Rodrigo Rezende é quase que um nome só. Que É isso, a cara? mesma coisa. É igual aquela história do Chris e Greg, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris. É o Chris e Greg, é o Cristiano e o Rezende. Que isso, cara? Vocês trabalharam muito junto em Cabo Frio, né? Se eu não me engano. Macaé você ficou pouco, né? Macaé, eu praticamente não trabalhei só, acho que duas quinzenas só, e depois eu fui para Jacarepaguá. Aí Ah, é. Jacarepaguá, eu fiquei bastante tempo em Jacarepaguá. Né? Aí E depois que abriu a base de Cabo Frio. É. com relação à forma de trabalhar de empresa, foi um choque Uhum. muito grande para você trocar líder na troca da líder para a CHC? Eu falo assim, o que envolve o sistema, o modo de fazer as inspeções, a forma de se trabalhar em si. Sim, Murilo, foi um choque muito grande, né? Em comparação às duas empresas, não sei se eu posso falar isso, a CHC estava muito atrasada ainda em termos de organização, de engenharia, né? E a CHC ela sempre viveu muito dependendo do exterior, né? Das outras partes que ela tem no exterior. E a líder não, né? A líder ela construiu o império dela com a mão de obra brasileira, né? Então não dependia de ninguém, então era mais fácil de você lidar. Mas em relação a essa comparação, a líder é bem mais fácil de trabalhar. A CHC foi se adaptando depois, né? Foi melhorando muito o procedimento Isso. dela. Todas as empresas, na verdade, né? Você pega a Omni, né? Você pega as outras empresas, elas foram evoluindo muito, né? Sim, Só sim. que a Líder estava um passo na frente, há aqueles anos atrás, ela estava um passo à frente. Sim, por ela ser a maior operadora de helicóptero na época, hoje não é mais, ela teve que se adequar ao número de helicópteros que ela tinha, né? Então ela foi crescendo aos poucos e fazendo assim o time dela funcionar melhor, né? Em base de segurança e disponibilidade, né? Então ela fez o programa de manutenção dela assim muito muito eficiente, né? Uhum. E também, Rodrigo, nessa época, eu estou lembrando aqui agora, era a transição, né, que a gente estava vivendo de BHS para CHC. Então, assim, muita coisa Isso, estava sendo implementada, os gringos queriam ter ciência de tudo, né, tomar conta de tudo, né? isso mesmo. Depois a CHC ela foi tomando, como diria, outro nível, né? Foi assim, eu falo que de repente ela ficou até de igual para igual para ali. Mas o que eu sentia na época você tinha muito mais autonomia de fazer determinadas coisas na líder do que na CHC, né? CHC você tinha que pedir permissão, você tinha que fazer aquilo, então você não tinha muita autonomia, né? É Então isso aí vai verdade. te limitando tecnicamente. Eu lembro da época da transição do Elisoft para o Amos. Eu lembrei do nome do programa. Esse dia eu estava Isso, pensando, Olha só. Elisoft para o Amos. Cara, foi uma guerra, hein? Para foi trocar, sim. né? Porque o sistema é mais complexo, né? Teve que ensinar todo mundo aprendeu um pouco. Mas isso evoluiu muito, né? Que é um programa hoje ele é muito bom. Olha, e o Rodrigo falou isso daí, eu estava lembrando aqui agora. Eu ficava com uma raiva quando tinha determinado reparo para fazer, que eles não deixavam a gente fazer, que tinha que vir o pessoal de fora para poder executar os reparos. Rapaz, aquilo me dava uma irritação. E olha que os profissionais que a gente tinha na mão eram, assim, 99% mais qualificados do que o pessoal que vinha de fora, né? Brasileiro, eu costumo falar que brasileiro ele nasce 10 anos atrasados. Então você tem que correr muito para você chegar em termos de tecnologia em referência a alguns países, né? Então você já nasce com
com aquela vontade de crescer e aquela garra que fica muito mais fácil para você fazer determinadas coisas do que os gringos, né? É verdade. E você ficou quantos anos na CHC, ô, Rodrigo? Eu fiquei de 2011 até 2022, 2011 11 a anos. 2022. E assim, e essa outra mudança, né, que foi, né, sair do país. Você já tinha saído do país para fazer algum curso, para fazer alguma coisa? Já tinha Sim, trabalhado fora do país? eu fui estudar, né? Fui fazer cursos, né? Como o Murilo tinha comentado anteriormente, eu fiz parte do projeto do S92 da Líder, né? E fui fazer o curso do motor, lá na Louisiana, e depois eu fui fazer o curso da célula em West Palm Beach, né? E essas oportunidades que eu tive, assim, pela Líder, para mim foi sensacional. Onde eu tive a oportunidade de ver, né, o que era realmente uma grande nação, uma tecnologia, né? Em termos de Uhum. tecnologia que eu estou falando, que é os Estados Unidos. Realmente é de tirar o chapéu para o pessoal de lá. Vamos para aquela perguntinha básica, e o inglês, como é que era? Ah, cara, inglês é Santana, né? Aquele inglês Normal, que Por exemplo, né? É o roteiro, né? é o tio roteiro, né? Joel. Todo mundo, acho que, mas todo mundo não, tem sempre aqueles que se preparam melhor, né? Que têm a oportunidade de se preparar melhor, mas como diria, eu me virei, cara, entendeu? Eu pedia McDonald's para É. comer. Apontava o dedo e falava one, É, two, é, three. é. Quem era a tua turma, Rodrigo, lá com você? Oi? Quem era a sua turma com você lá? A primeira turma que foi do motor fui eu, o Robson Cabeça, o Wendel e o Garcia. Essa foi a primeira turma de motor. E Maneiro, vocês maneiro. foram, foi a primeira turma de motor, né? E quando Isso. vocês voltaram, já voltaram na operação do helicóptero já ou demorou um pouquinho ainda para começar? Demorou porque o helicóptero ainda não tinha chegado ainda, né? Aí depois é que o helicóptero chegou, entendeu? Entendi. E o 92, quando chegou, foi tipo assim, né, uma máquina nova para todo mundo, né, cara? Ninguém entendia nada É, ainda, né? Foram aprendendo. A galera que sim. foi desbravando ali foi maneiro, né? É assim, ficaram um Uhum. pouco com o pé atrás, né? Porque o helicóptero novo, mas acho que foi uma fase legal, né? Foi assim, uma experiência sensacional que se alguém tiver a oportunidade de participar de um projeto do primeiro helicóptero, cara, vá, não perca essa oportunidade, porque realmente, cara, é uma coisa fantástica. Quando você vê as coisas na fábrica, como funciona, você vê a tecnologia chegando, até que ponto houve um engenheiro trabalhando ali, é muito legal, é muito legal. É onde eu te falava, né? Você tem que perguntar o porquê daquilo ali, É, onde chegou a esse ponto, por que aquilo ali está ali, entendeu? Onde eu sempre te falava, pergunta sempre o porquê, Felipe. Por que é. aquilo está ali, entendeu? Isso eu não esqueço, não. Eu lembro até hoje mesmo. Você falava, tem isso aqui, cara, tem a main rotor blade aqui. Mas por que tem a main rotor blade? Ela tá fazendo o que ali? Como que ela funciona? Ah, tem o motor, tem o compressor. Tá, beleza, tem o compressor. Mas como que o compressor chegou ali? Ele tá ali por quê? O que que ele faz? E eu não Qual que é a esqueço disso até função? hoje. Eu lembro até hoje onde você estava me falando aquilo, lá no hangar, em Cabo Frio, primeira vez. E são coisas que a gente não esquece, né? E leva pra vida, né? Isso aí me fez crescer muito na líder, cara, porque na líder, na época, tinha bons técnicos, tinha, mas a maioria não se ligava, né, no porquê, né, como aquilo ali funcionava. Aí é onde você tira como diria, você se destaca, né? Você resolve problemas muito mais fácil, você começa a pensar por que isso está acontecendo. Você tem que sair fora um pouco da caixinha, né, para você ver o Uhum. que está acontecendo. Fica mais fácil você trabalhar. Isso é verdade, ajuda muito. Ajuda muito. Me ajudou Hum. muito, assim, essas dicas, né, que fui pegando quando era auxiliar, principalmente ali, que é a fase que a gente mais aprende, né? Isso foi muito bom. Sim. E essa época que você ficou lá na CHC, aí você ficou esses anos todos, né, até 2022. Quando que veio a ideia de você sair do país, de querer sair do país? E você já tinha isso em mente há muito tempo? Ou como isso foi evoluindo na sua cabeça? Felipe,
como aconteceu na Líder também, né? Nós passamos por um período muito chato na CHC, né? Onde você estava trabalhando e numa noite, aí quando você ia para trabalhar na outra noite, o seu colega que estava do lado não estava lá mais. Então foi uma época que tiveram várias demissões, perderam vários contratos. Isso aí me impulsionou a procurar novas oportunidades, entendeu? Eu nunca tinha pensado em vir trabalhar fora, né? Mas o que mais me estimulou foi essa instabilidade da empresa na época, né? Uhum. E, e por isso eu procurei umas novas oportunidades, né? Eu até vou falar aqui abertamente, eu pedi ajuda para o Murilo, pedi ajuda para o Firmino, pedi ajuda para outras pessoas, né? Até pintar essa oportunidade onde eu estou aqui agora. Uhum. Então E como é foi que por isso que eu foi? saí. E assim, Rodrigo, quando as portas se abriram, que você realmente recebeu a proposta e as passagens chegaram, como é que foi isso daí? Porque eu te falo, eu tremi na base. Eu comecei a fazer uma reflexão total da minha vida, cara. Murilo, foi diferente para mim não, né? Nesse período eu tive a ajuda da minha melhor amiga, né? E foi minha esposa, né? A minha esposa, ela sempre teve um vínculo muito forte com Deus e ela sempre me apoiou nesse ponto. Falou comigo assim, ó, eu pedi muito para Deus para você conseguir essa vaga. Então, se Ele te deu essa oportunidade, Ele vai te dar todos os caminhos e vai te capacitar para você chegar lá e fazer o que tem que fazer e voltar para casa e a gente crescer mais um pouquinho juntos. Então, isso aí para mim foi primordial, né? Mas vou te falar, cara, a minha vida e a vinda para cá, junto com o Ralph, né? Vou te falar um pouquinho da nossa história aqui, não foi fácil, não. Hoje a empresa ela está mais organizada, ela cresceu, mas quando a gente chegou aqui, para você ter uma ideia, a gente pegou a passagem lá foi em Guarulhos, né? A gente pegou o avião lá em Guarulhos e tal. Chegou aqui no sábado, né? E sábado aqui não chegou aqui na sexta-feira. Sexta-feira aqui é onde começa o final de semana deles, né? Então eles folgam sexta-feira e sábado e voltam a trabalhar no domingo. Aí, cara, ao chegar, pousou lá no aeroporto de Riad, conseguimos fazer lá a entrada, né? Entrou lá no Customers e quando a gente saiu no aeroporto, assim, não tinha ninguém esperando a gente, cara. Ninguém. Meu Deus. Cara, aí você olha para um lado, olha para o outro. Para quem conhece o aeroporto aqui de Riad, parece que você está numa guerra, né? Um ambiente totalmente diferente do nosso, na chegada ali, né? No arrival. Muito sujo, muita gente diferente. Os caras perguntando para você, você quer táxi o tempo todo. É como se fosse um galeão, só que, porém, fora do seu ambiente, né? Fora da sua língua Uhum. materna. Então, cara, não tinha ninguém esperando a gente. Não tinha ninguém. Murilo, pense num cara que começou a coçar a cabeça e ficar preocupado. Falei, meu Deus do céu. Aí você olha nos contatos do e-mail, né? Como era sábado, ninguém trabalhava, né? Meu E Jesus. tentando ligar e ninguém respondia. Até que eu tive uma brilhante ideia de abrir meu LinkedIn e contatar o rapaz que fez a entrevista com a gente, né? Que na época o nome dele ainda é Justin, né? Lógico. E ele estava online no LinkedIn, onde eu mandei uma mensagem para ele e respondeu. Foi aí que eu tive uma luz no fim do túnel. Eu consegui comunicar ele pelo LinkedIn. Meu Deus Aí do ele me falou, céu. aí ele me falou para onde a gente tinha que ir e qual hotel que estava reservado para a gente. A gente ainda teve que pegar um Uber para chegar lá, que ninguém ainda foi buscar a gente, não. Cara, que loucura, nunca vi isso. Essa é a Sim, realidade, cara. é Aí, raro, mas acontece sempre. acontece com frequência. É raro, mas acontece sempre. É. E Aí, quando. cara, Ah, ah, continua. aí quando a gente chegou no hotel, aí o Justin já estava lá esperando a gente, né, tal. A gente entrou, beleza. Aí começou o processo
que de como inserção na empresa, né? Aí, quem a gente pensa que foi fácil, de novo, né? Ah, agora vai melhorar. Não, piorou a situação, porque ninguém sabia nem como começar, o que tinha que fazer. Doideira. Mas Mas você no fala começo não foi por fácil, conta não. do inglês de vocês? Não, não, é porque a empresa mesmo, ela não Ah, tinha como diria, um procedimento, né? Eu não tinha Para costume. ela não tinha nada, ela não sabia o que fazer com os funcionários que estavam chegando do exterior. Então a gente aprendeu, a empresa cresceu junto com a gente nesse período, né? Aprendeu tudo junto. Depois ela fez uma cartilha de padronização, o que tem que ser feito e tudo mais. Aí ficou mais fácil para o pessoal que veio depois. Hoje quem vamos, chega tem tudo. Hoje o cara está esperando, o hotel já está reservado, já leva. No primeiro dia já vai, faz a identidade, faz um monte de coisa. Hoje o processo está bem melhor. Né? e Rodrigo, e quando você tem o primeiro contato com o hangar, com o trabalho propriamente dito, como é que foi isso daí, essa experiência? Mudou muita coisa ou foi o mesmo, só que com outra língua? Ah, foi um choque terrível, né? Um choque de realidade terrível, porque até a gente provar que a gente é capaz, então a gente passa por determinadas etapas, né? E o árabe, cara, ele é extremamente arrogante com determinadas coisas, né? Eles acham que eles são, como diria, superiores em tudo. Até você provar que você é capaz, e você vai fazendo, vai acontecendo, então você passa por determinadas dificuldades na vida, né? Uhum. Então, até provar que você pode fazer aquilo, então demora um pouquinho. Tomar confiança, né? Mas graças a Deus eu consegui. Foram E chegando depois que cai na devagarzinho, né? graça, né? Depois É, que cai na graça, aí fica mais tranquilo. isso aí. Mas o choque de realidade, né? Bom, primeiramente, o hangar. Um hangar muito bem estruturado, tal, com ar-condicionado e tudo mais, mas sem controle de nada, né? Então você perde muito a referência que você tinha do Brasil, de qualidade, de tudo. Mão de obra, praticamente quem trabalha são só os expatriates. O pessoal local mesmo não trabalha, é muito difícil. Eles ficam mais, como diria, dando ordem, né? Ah, faz isso, faz aquilo, preciso que você faz isso, preciso que faz aquilo. E ferramenta. A estrutura ferramental era muito boa, mas controle zero. Então, sempre que você tinha oportunidade, você tinha que estar checando as ferramentas, onde é que está uma, que era todo mundo mexia, ninguém tinha esse cuidado de chegar e verificar, igual a nossa qualidade de mão de obra no Brasil. Aí depois foram se acertando, né? Acertando, acertando. E hoje a gente está aí, vamos botar, a 5% da qualidade que a gente vive no Brasil hoje, na aviação do Brasil hoje, 5%. Vai chegar lá ainda. Está implementando, né? Tá Eles estão implementando, a empresa está crescendo. Na verdade, a empresa cresceu muito rápido, né? Por É, questão do dinheiro, da condição financeira, foram comprando, comprando helicóptero, comprando, e assim, às vezes o processo foi ficando um pouco engessado, agora estão desenrolando. a empresa ela é um bebê, né, ainda, né? Ela está Uhum. crescendo. Vai ser, na minha opinião, vai ser a maior do mundo, pela quantidade de investimento que está tendo, né? Em número de aeronaves, enfim, vai ser a maior. Está comprando empresa de offshore, né? E vai chegar lá. Ô, Rodrigo, é legal falar, porque você falou lá no começo, né? A nossa mão de obra, graças a Deus, ela é uma mão de obra muito boa, né? A gente traz uma bagagem muito grande do nosso offshore, né? A gente tem um Sim, volume de voos, um volume de horas voadas, de manutenção. Então, assim, o cara que é dedicado no Brasil, ele aprende muito. E é muito legal você ver esse crescimento da comunidade de mecânicos do Brasil trabalhando fora. Cara, isso para mim é muito gratificante. E assim, querendo ou não querendo, vocês foram os expoentes aí nessa empresa, você e o Ralph. Por quê? sim. Com certeza as portas foram abertas porque eles viram o valor em vocês, porque vocês retornaram, né? O que deveria ser retornado. Então, assim, isso acaba gerando mais oportunidade. Isso também aconteceu com a gente aqui. Cara, isso para mim é muito legal, porque
Deus trabalha tão bom, né? Você mencionou tão bem, né? Você mencionou que a tua esposa era muito religiosa e assim, eu sou de total acordo com isso, porque ele acaba pegando as pessoas certas e colocando nos lugares certos. E às vezes a gente não entende o porquê, né? E isso Uhum. gera, cara, uma abertura de portas que hoje acho que a THC, acho que é a empresa que mais tem brasileiro trabalhando é aí, né? A gente hoje aqui deve ter aí uns 46, 47 brasileiros aqui. Mais ou menos. É isso Só aí. isso, né? Só. Só isso, pra você ter uma ideia, né? É quase um peso Graças ao brasileiro. Rodrigo e ao Ralph, né? Graças, assim, que desbravaram, né? Chegaram primeiro É, e fizeram valer a É. oportunidade, né? isso aí. Enfim, O Oriente trabalho. Médio hoje abriu muito, né? Para os brasileiros. É, e está cada vez abrindo mais, né, para os colegas que querem, assim, trabalhar fora. Tem oportunidade hoje na Gal, tem oportunidade hoje na Abu Dhabi Aviation, A a Gulf própria está THC, contratando. a própria THC também está contratando. Enfim, para aqueles que querem, né, sair do Brasil, eu falo para você, não é fácil, né? Você sair da sua cultura aqui, para aqueles que gostam de, como diria, ter uma vida mais tranquila, para se divertir. Aqui não é um lugar para isso, aqui é um lugar só para trabalhar. Aqui você não tem É. vida social praticamente nenhuma, né? É São duas diferente, culturas né? diferentes. Duas São culturas duas culturas totalmente diferentes. diferentes. Então, válido, mas não é fácil, né? Tem que pensar aqui o seguinte: você vai ficar aqui só um determinado tempo na sua vida para você voltar e seguir sua carreira no Brasil ou parar de trabalhar, enfim, é isso. Ô, Rodrigo, e você Fazer acha o que que de essa meio. movimentação, você acha que essa movimentação de mecânicos, ela está sendo benéfica no Brasil? Ela está aquecendo o mercado lá? Com certeza, né? Com certeza. Em 2011 a gente teve uma queda drástica aí de aeronave, de contratos, né? Agora as empresas estão voltando a crescer de novo e esse mercado sendo aberto aí no mundo para a gente, principalmente no mundo árabe, as empresas lá vão ter que se adaptar, né? Vão ter que melhorar salário, vai ter que se adaptar, senão todo mundo vai vir. E está muito aberto, né? Para quem quer vir mesmo, os profissionais que querem vir. Hoje em dia eu não estou vendo muita dificuldade mais, entendeu? Tá bem mais tranquilo hoje do que um tempo atrás. Eu vim para fora em 2021, 2021. Foi fui para o Catar. Hoje está bem mais tranquilo. Hoje tem mais oportunidades. A África também, se eu não me engano, está tendo algumas contratações, enfim, a gente vê sempre direto aí na LinkedIn. Mas o Oriente Médio hoje, o mundo árabe hoje está bem aberto para brasileiros, principalmente para brasileiros, eles gostam muito da gente, gostam da gente demais. Sim. Houve Por que será, né? brasileiro, o brasileiro é mais receptivo, né? Assim, eu acho É, mais fácil de lidar, né? Nossa uma vez eu cultura. estava conversando aqui com um local, né? Aí ele virou para mim assim: nossa cultura é muito diferente, mas vocês são muito parecidos com a gente, vocês são muito amigáveis, vocês gostam de conversar, vocês são felizes e tal. Eu falei: é verdade. Ele falou assim: a gente parece primo. Eu falei: eu concordei com ele, a gente é primo, só que É. vocês são o primo rico e a gente é o primo pobre. Primo rico, primo pobre. Rodrigão, passou muito aperto aí com a alimentação, com a cultura, a convivência no dia a dia aí? Bastante mesmo, até que a empresa começou a melhorar nesse ponto, né? Assim, ela começou a fornecer alimentação para a gente, mas no início, cara, era muito difícil, né? Assim, acho até legal, né, a receptividade deles, né? No nosso primeiro dia, por exemplo, eles chamam a gente para uma mesa grande, ou mesmo no chão, né? Coloca tapete lá e trazem lá as comidas locais, né? A comida local dele é frango com arroz ou cordeiro com arroz e muita erva, muito tempero diferente, né? Muitos molhos, né, diferentes na salsa. Aí chega todo mundo e eles começam a comer com a mão, né? Mete a mão e vai comendo. E um coloca, faz aqueles montinhos assim, né? E vai, coloca molho em cima e joga para dentro, assim, né? Do jeito que eu estou fazendo aqui mesmo, aí você vai na onda, né? Você vai comer. Mas como diria, a comida é muito diferente da nossa.
Muito diferente mesmo. Não é ruim, sabe? Você consegue comer de boa, mas é muito diferente. A base da comida deles aqui é arroz. Assim, uma coisa que eu acho interessante aqui, Rodrigo, é, por exemplo, o chá ou o café deles, né? O café árabe. Cara, se eles te oferecem, você quase que é obrigado a aceitar, porque eles ficam chateados se você não aceitar, né? É igual Tudo, na mineiro, né? verdade. É igual mineiro, vai na casa do mineiro, não tomar um café, um pão de queijo, né? Um queijinho, mas esse é quase que obrigado, cara, a aceitar, porque eles ficam meio chateados, eles te oferecem, se você falar não, você vê na cara deles que não gostaram, sabe? Sim, É sim. bem interessante. Você já tomou aquela bebida local deles aí que parece uma coalhada? Esqueci o nome. Já te ofereceram essa bebida? Eu já tomei um bocado de bebida diferente aqui já, que eles me oferecem, eu vou e pego. Aqui eu tô tomando direto aqui, ó. Eu só pego, cara. Eles oferecem. Felipe, tá aí, tá, me dá aqui, deixa eu beber. Aí tem uns que são gostosos, tem uns que não tanto. Agora eu tô bebendo direto café, né? Que agora é Ramadã, né? A gente tá no Ramadã, que também é um outro negócio totalmente diferente, né, Rodrigo? Não sei Uhum, se é para você e também tá sendo, mas sim. assim, você tem que respeitar, você não pode beber água, você não pode beber nada na frente deles, por causa de respeito durante o dia, né? E É, agora, e toda noite eles celebram, toda noite tem uma celebração para o fim, né, do jejum deles ali. Aí sempre tem o isso chazinho mesmo. deles, o café, eles sempre fazem uma celebração. É bem legal, cara, é diferente, bem diferente. Diferente, é. Essa bebida que eu estou falando com vocês é como se fosse a coalhada. A gente toma no café da manhã no Brasil, né? Alguns lugares gostam de tomar coalhada de manhã. Só que aqui eles misturam no arroz, cara. Quando eu fui tomar aquilo, bicho, eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. Jesus! É, cara. Aí Aí, eu coloquei na boca assim e falei, meu Deus, me ajuda. engole sem respirar, né? Agora você respirar. Rapaz, Mas, enfim. eu tive lá no Marrocos, aí eu fui visitar tipo uma feira local, né? Aí eles cismaram que eu tinha que comer a tal da lesma. Acho que é snail o nome, eu não sou bem acerto. Rodrigo, é uma lesma mesmo, não é escargot. É uma Aham. lesma, tu tira ali aquele negocinho e come. Aí vou eu experimentar aquilo. É igual carrinho de pipoca, o cara para do lado, ele enche a cambuca lá com 10, 20 e dá pra dar só pra você comer. Rapaz, você acredita que depois que eu comi a primeira, o troço era gostoso demais, acabou no final que eu comi mais de umas 30? O troço É daquele. sério? E tô eu comendo as lesminhas lá, meu irmão, igual um doido. No outro dia, né, teve aquela reação química desagradável, fiquei meio É, enrolado. Fiquei meio enrolado os 2 dias, mas, cara, foi gostoso pra caramba. Às vezes, o que é diferente, o estranho, a gente não tá acostumado, né? Você acaba se surpreendendo, porque acaba sendo gostoso, né? Acaba sendo bom. E você descobrir aham. essas culturas é muito legal, né, cara? É Então, legal, cara. uma coisa aqui que eu adoro é a tâmara, né? Que chama de date, A né? tâmara. Cara, É. tá maluco. Aquilo lá eu como todo dia aqui, três, quatro. É muito bom. E cada uma de uma cor diferente, preço diferente. É Vou te muito contar maneiro. uma curiosidade, ver se você sabe disso aí. Você sabe que o príncipe aqui, herdeiro, ele contratou todos os químicos da Coca-Cola, né, para fazer uma empresa de refrigerante aqui. E eu vi essa reportagem, li essa reportagem outro dia. E ele quer fazer um refrigerante à base da tâmara, só que com o mesmo sabor da Coca-Cola. Açúcar vai ser a tâmara. Imagina isso. Caraca, ele vai tirar onda, hein? É, Cara, eles aqui, eu vou falar para você, em alguns anos aí, a Arábia Saudita ela vai ser uma potência aí absurda. vai ser mesmo, cara. Estão, Vai ser. estão no caminho. Você vê que eles estão com o projeto 2030 aí, né? Que em 34 vai ter a Copa do Mundo. Então, É. assim, eles estão indo forte, vindo forte. Você falou tudo Rodrigão, agora. Eu acredito. Oi. vai, pode falar. Que aí eu Eu vou. acredito que no futuro realmente vai ser a grande potência mundial, dentro de turismo e tudo. Vai ser assim. É. Ro- Aqui onde eu Rodri- fico, também a cidadezinha aqui, eles estão investindo muito, tá sendo maneiro. Legal. Então, é aquilo que eu te falei, o difícil é começar, o bate-papo, o difícil é terminar, o bate-papo vai embora, a gente já tá na 1 hora já, tá bem legal a Aham. conversa. Vamos entrar na parte final, Rodrigo. A gente vai te fazer umas perguntinhas agora, tá? Joia. Coisa bem simples. Eu vou fazer uma, Felipe outra, a gente vai alternando. Rodrigo, dentro da aviação, quem foram os seus maiores professores? Um eu até Rapaz, anotei aqui, ó. Um eu anotei, que ele falou. são muitos, né? Assim, quando eu comecei, posso falar vários ou posso falar Pode só? falar quem Pode, você à quiser. vontade. Tá.
Nilvio Alves Costa, foi o primeiro que eu tive. Ari Guimarães, Eugênio Torres, Wagner Santos da Cruz, Renato Rafael, Ricardo Vasconcelos, Marcelo Benatti, Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Esse nome, esse é bom, hein? Aí veio a parte do helicóptero. Isso aí foi tudo a parte da asa fixa, né? Até o momento. Aí veio a parte do helicóptero. Aí começa com o José Starling Júnior, foi um grande amigo, um grande professor. Aí vem Edilson Moraes, aí vem Sérgio Rio do Franco Sampaio, aí vem inspiração, né? Marcílio Guimarães, Luiz Cláudio Chapéu, Chapéu. aí vem da própria CHC, né? O Hélio Cardoso, né? Aí tem ainda na CHC Ranieri Silva, me ensinou bastante coisa. Colega de trabalho, Cristiano Garcia, me ensinou bastante também. A gente aprendeu muito um com o outro, brigando, né? Aí vem pessoal, né? Assim, sempre me deu bons conselhos, né? Vale falar. Excelente técnico também. Anderson Nascimento. Bom, Nossa, esse, Pelucinha. Pelucinha. Aí Pelucinha, sensacional. tem o Benoni Júnior, excelente cara também. Tibenone, é o Tibenone. Saudade dele também, cara. Moleque bom. E tive grandes amigos, cara, graças a Deus. Amigos e professores, né? Tanto como pessoal, que às vezes, né, tecnicamente, você não precisa de tanto apoio, mas você precisa de apoio emocional, porque ninguém é perfeito, né? Então, esses últimos que eu falei aí, principalmente, sempre me deram bons conselhos, né? E graças a Deus a gente, por incrível que pareça, né? Às vezes você está ali, você parece estar forte, né? Tal, mas por dentro você está destruído. Somente em fases que a empresa começa demissões em massa, tal, aí você realmente se sente assim incapaz de ajudar um cara que merece, que não merece estar passando por aquilo, né? Então o emocional conta muito mais do que o profissional hoje em dia. E tem outras pessoas, cara, tem muitas outras pessoas que o Grilli também é um grande amigo, né, Eduardo Grilli. Vocês, poxa, né? Sim, apesar de que o Felipe saiu, teve a oportunidade de ir para outra empresa, né? Saiu antes, mas a gente sempre gostei muito de trabalhar com você. Você, Murilo, a gente riu muito, né? Trabalhou muito tempo junto. Depois eu vou contar a história, tá? Isso aí que Eu eu tô quero esperando. saber. A gente Eu tá tô te esperando. esperando. Tô esperando. Enfim, foram muitas pessoas, cara. Eu peço até perdão se eu esqueci de alguém, né? Mas tem que estar vindo aqui em minha mente nesse momento foram com essas pessoas aí. Show de bola. E nessa trajetória sua, Rodrigo, desses 26 anos aí de aviação, qual foi o momento assim mais desafiador para você? Que você ficou marcado na sua cabeça, que você sobreviveu, vamos dizer assim? Rapaz, foi uma situação pessoal, né? Que eu vou falar aqui, apesar de ter a ver com a aviação também, foi quando eu sofri um atentado, né? Que me deram alguns. Um assalto, sofri um assalto, né? E deram 3 tiros, né? Esse aí, para mim, foi o momento assim que eu falei: poxa vida, eu não vou conseguir mais voltar a trabalhar. Então, eu falo que foi na aviação porque eu estava trabalhando, né? Eu estava retornando para casa e isso aconteceu comigo. E eu acho que eu não tive o apoio que eu merecia na época, né? Uhum. Da empresa que eu estava vivendo, que eu estava trabalhando no momento, e isso aí para mim pesou demais, sabe? Foi o pior momento que eu passei. Eu achei que eu não ia conseguir retornar mais, mas deu tudo certo no final. Deus, né? Deus é muito bom, né? Deus sempre na frente. Ô, Sim, sim. Rodrigo, qual foi o maior projeto que você já participou dentro da aviação? Aquele que você não vai esquecer nunca mais?
Cara, foram vários, né? Foram vários. Mas, para mim, assim, o que mais me marcou pela oportunidade de vida que eu tive foi o projeto do S92. Isso aí, para mim, foi um grande desafio, né? Gostei demais. Para mim, ainda, apesar de não ser muito comercial, né, para a gente mecânico, mas para mim ainda é a aeronave que eu ainda mais gosto. Foi a aeronave que me deu oportunidade, né, para sair do país de vez mesmo, foi o 92, pô. Aí, tá É, vendo? para sair de vez, né? Muito Pois bom, é. muito bom. E, Rodrigo, hoje, se tivesse que dar um conselho para quem está começando, que quer seguir sua trajetória, quer seguir a trajetória de quem está aqui fora, galera da aviação, qual que seria o conselho que você daria? Que nenhum dia difícil faça você abandonar seu sonho. Que dias difíceis virão e sempre terão. Já dizia, né, aquela frase, né, como é que é? Hoje, um dia a tempestade, no outro vem a bonança, né? Né? Então, assim, Outro, outro conselho que eu dou para as pessoas, né? As empresas, elas são corporativas, né? E a gestão nem sempre representa a empresa. Às vezes você está passando por um momento ali difícil, o seu gestor, seja ele quem for, não sabe lidar com determinadas situações e às vezes você culpa a empresa. Gente, pensa direitinho, a empresa não é aquele gestor, sabe? O gestor está ali simplesmente como um funcionário, igual você. Ele está só ocupando um cargo que talvez seja de maior nível que o seu. Mas o gestor não é a empresa. Pense nisso com carinho, que sua vida vai melhorar. Muito bom. show. Rodrigão, o que é mais difícil? Desmodular o Arriel ou balancear o S92? Ah, essa é uma pergunta muito tranquila para mim, poxa. Para mim é mais difícil balancear o 92. Pô. Ou Cada helicóptero, um. né? Mas vou te falar, o helicóptero mais difícil de balancear é o Bell 412, até para mim no momento, entendeu? Uhum. O É que ele é resto é tranquilo. ele é do jeito antigão, né? Ele é na bandeirolazinha ali, né? Não, Ou não, não? não, não. Ele usa o Chadwick, né? Ah, tá. Já Eu usa já nunca o nem sistema, trabalhei. mas o rotor dele é semi-rígido, né? E com quatro pás, dois planos. Então, se você balancear aquilo ali, meu irmão, ó, É brabo, né? Maneiro, maneiro. é Então, se brabo. tiver de escolher, tu corre para dentro da oficina, né? Cara, eu sempre gostei de desafio, cara. Eu nunca corri pro lado mais fácil, não. Agora, Rodrigo, Ah, mais uma pergunta. ah, O pessoal quer saber essa história aí do Murilo aí. Conta pra gente aí. tá. ai, Rapaz, isso Jesus, aí foi tô muito com medo. engraçado. Não, Ó, você vai arrebenta. lembrar, Não cara, mas fica com dó, não. Fica com dó, não. A dele a gente não corta, não. Pode arrebentar. não, cara, não foi nada demais, mas foi uma coisa que ficou marcado pra mim, sabe? Na verdade, eu fui babaca no dia, né? Foi uma manhã, assim, começando o serviço, era 5 e pouca da manhã, e o hangar estava muito desorganizado, mas muito desorganizado mesmo. Aí eu comecei a organizar, né, tal, pegando o motor, colocando no lugar, tal, até que eu peguei uma MGB de 92 no carrinho e comecei a empurrar, né, ela. Aí chega o Murilo de manhã, todo feliz, ei, não sei o quê, Jeitinho dele, é. que é o jeitinho dele. E aí, Saltitante. você está levando essa MGB lá para o outro lado? Eu virei para ele e falei assim: não, não, senhor, estou levando ela para passear. Não, estou levando para dar uma voltinha, tomar um sol. Aí ele virou para mim: porra, tu é babaca pra caralho. Eu comecei a rir. Mas também, pô, Essa daí eu não lembro, não. cara, a pergunta também, né? Tá de sacanagem. Não, cara, e assim, né, naquele primeiro momento do dia ali, tá tudo pegando, né? Assim, começa a operação, pane, né? Tal. Aí ele chega e eu já tava com o estupim já. Já 100 por hora já, e vem o animal falar. O Nascimento Foi, lembra disso, que ele ri pra caramba até hoje.
parecendo Severino, né? Pergunta idiota, Ah, nota zero. É difícil. Ô, Rodrigo, fala é. dois nomes pra gente aí como sugestão pro próximo bate-papo que você acha que tem uma história legal que pode contribuir com a gente pro canal. Murilo, eu vou falar dois nomes para você aqui, mas eu não sei se vocês vão aceitar, não, sabe? A gente é sem obrigação. A gente faz o convite, se Aham. quiser, participa. Se não quiser, também não tem problema nenhum. Eu vou te Não falar o nome precisa, aqui. pode ser mecânico, mas pode ser de outra área da aviação também, fica à vontade. Tá. Sérgio Rio do Franco Sampaio. Depois, se vocês quiserem, eu faço até a ponte, né, Isso. Isso. de comunicação com ele. E quem tem uma história que eu acho bacana para contar também é o Edilson de Moraes Oliveira. Esse também é um cara muito bacana, mas também não sei se ele vai querer participar, não, tá? Os dois, ambos são inspetores na Líder hoje, Não entendeu? é legal? A gente faz o contato. O convite É. não tem problema nenhum. A gente sabe que, assim, é muito pessoal. Algumas pessoas participam, outras não. A gente super Aham. entende. Mas o intuito Uhum. é ter esse bate-papo, relembrar essas pessoas, entendeu? Contar essas histórias. Isso que é o legal pra gente, cara. É o que tem feito até a diferença aqui no projeto que a gente tem levado aí. Maravilha. E eu vou falar para Posso? vocês aqui de coração aberto. O projeto de vocês é muito legal, cara. Assim, eu nunca tinha ouvido falar de podcast em relação a mostrar nossa profissão, né? Assim, a experiência, né? Do dia a dia das pessoas, de como é a carreira delas. E o Chão de Hangar é sensacional, né? Isso é muito legal. Todo mundo sabe a história de piloto, de acidente, mas não sabe o que tem por trás disso tudo, né? O que faz voar realmente, né? Então, acho isso aí muito legal. Parabéns. É, O intuito nosso é esse. a ideia veio, Rodrigo, porque assim, a gente passa muito tempo junto, né, cara? É, A gente passa 12 horas do dia, 15 horas do dia, às vezes até mais. E a gente acaba conhecendo um ao outro, no fundo, a gente acaba sabendo da história. E é muito interessante porque nada é fácil para ninguém, né? Quando você pega no final ali, que você entende por que que o cara chegou ali, por que que ele está ali hoje, você vê que é muita luta, é muita dedicação, é muita aprovação para você chegar. E eu acho que nada mais justo do que a gente tentar dar um pouco desse valor para as pessoas, fazer entender. Eu sempre falo, esse canal aqui não é um canal que vai ter 1 milhão de seguidores. É um canal nosso mesmo, para o nosso grupo. Ele é voltado para a nossa espécie, né? Vamos dizer assim, para a gente poder guardar essas memórias, rever os amigos e estar contando essas histórias. Essa que é a ideia. legal. Muito bacana mesmo. Show de bola. Acho que é isso aí, ô, Rodrigo. Obrigado, cara, pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Tá expondo um pouquinho da sua vida, da sua história para a galera. Espero que a galera goste, que sirva de exemplo aí por tudo que passou. E só agradecer mesmo em nome do Chão de Angá, em nome das pessoas que estão assistindo, sabe? Se quiser deixar aí um recado aí para todo mundo, para quem você quiser deixar um recado aí, pode deixar, fica à vontade. Mas eu só queria agradecer mesmo por tudo, tá? E Obrigado a obrigado você. pelo ensinamento que você me deu, a estrutura que você me deu lá no começo também, que me ajudou demais. E assim, me ajudou muito a tornar e ser o profissional que eu sou hoje. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade aí, entendeu? Em pessoas boas, a gente tem que, como diria, bater palma, né? E você é um dos caras que eu tiro o chapéu e bato palma. Você foi muito Obrigado. corajoso. Obrigado. Vale- E, assim, recado que eu quero dar, assim, para as pessoas, né? Agradecer, né? Agradecer principalmente a Deus. E nunca desistam dos seus sonhos, né? Assim, quando a maioria dos mecânicos que eu acho, né, que assim são poucos que vêm de berço de ouro, acredito que a minoria, mas a maioria vem de comunidade, de como diria, de classe média para De pobre, né? ralação. Isso, de superação, né? Então, nunca desista dos seus sonhos, dificuldades vocês vão ter todos os dias, né? E bota uma coisa na cabeça que Deus sempre vai prover e vai te capacitar para o que vem pela frente. Isso aí é fato. Não tenha medo, né?
E, por fim, eu queria também agradecer muito a Deus e a minha esposa e minha filha, pedir desculpa por ela, para elas, né, pelo tempo que eu passo longe de casa. Isso aí é um tempo que dinheiro nenhum vai pagar e eu sei que não tem como eu recuperar esse tempo perdido, entendeu? Então, isso aí para mim não diria, é essencial falar isso, porque sem elas eu não sou nada, entendeu? A família é a base de tudo, né? O nosso suporte, né? Principalmente para quem Isso está fora. é Mas isso aí. eu acho que a família entende também tudo que a gente faz para dar um futuro melhor para elas, principalmente as filhas, né, o Rodrigo? Sim, E foi muito bom você ter falado isso, até para mostrar para elas que o esforço ele vai valer a pena. com certeza, né? Como diria, a gente está aqui por elas, né? Eu não estou aqui para mim. É, Exatamente. exatamente. Agora é o seguinte, lembrei de uma coisa que me marcou muito desse cara aí, Felipe. Eu vou te contar agora rapidinho. Agora eu quero escutar. Uma vez estou eu andando no Inverteu. shopping, estou eu andando no shopping lá de Cabo Frio. Lembrei. Tinha recém-conhecido Renata, né? Recém-conhecido Renata. Aí tô lá andando. Daqui a pouco vi uma garotinha, rapaz, bonitinha, pequenininha, segura na minha mão. Papai, papai, eu tô aqui perdida, não sei o quê. Eu olhei assim, eu falei, Jesus Cristo, quem que é essa menina, meu Deus? A Renata tinha entrado numa loja, eu acho, alguma coisa assim. Eu falei assim, Jesus Cristo, o que que eu fiz? Daqui a pouco eu olho esse cara, ele é a esposa dele, uma menina bonitinha pra caramba. E ela foi na onda dele, pá, foi lá sem vergonha nenhuma. Papai, papai, me puxando pela mão. Olha isso, a ideia do cara, rapaz. Eu lembro Doido disso, pra, engraçado pra caramba. doido pra arrumar Cara, um problema. menino, ainda bem que Renata não viu, não tava lá. Mas depois ela ia descobrir. Até tu explicar, meu irmão. E aí, como é que faz? Mas tá bom. Ó, a vida é essa, cara. A ideia é essa, a gente lembrar dessas histórias. São pouquíssimas as oportunidades, né, Rodrigo? Porque a gente fica É, nessa correria, é o que você falou, e quando a gente chega em casa, às vezes os amigos até falam, ah, você sumiu, né? Você desapareceu um pouco. Mas por quê? Quando você chega em casa, você tem que dar atenção à tua família, cara. Então, assim, você se divide no trabalho e literalmente a tua família. Então, assim, também tem sido esse momento de comunhão, de encontro nosso, para a gente poder estar relembrando, rindo um pouquinho. E, Rodrigo, muito obrigado. Prazer rever você. Um grande profissional, sabe disso. Sempre te considerei muito como pessoa, como tecnicamente falando. E que Deus abençoe ainda mais a sua vida, a sua carreira e que todos os seus projetos eles se concretizem de acordo com aquilo que você está planejando e Deus abençoando na tua vida, tá, meu amigo? amém, meu amigo. Muito Amém. obrigado vocês aí pela oportunidade, né, de estar expondo um pouquinho da minha vida aí, tanto pessoal como profissional. E o chão de hangar, igual eu comentado antes, para a gente é de suma importância. E eu sou fã de vocês, eu sigo vocês e todas as entrevistas que foram feitas até hoje eu assisti. Vai, Vamos obrigado. continuar, se Valeu. Deus quiser. Meu Vamos que amigo, vamos. um abraço, fiquem com Deus aí e até a próxima. Até a Abraço, próxima, pessoal. cara. Obrigado. Valeu.